Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! O episódio de hoje é sobre como experiências na infância, traumas e um sistema nervoso cronicamente desregulado podem alterar a sua fisiologia, o seu corpo, influenciar a forma como você vive e se relaciona com o mundo. O ponto mais importante que eu quero que você realmente entenda nesse episódio é que um sistema nervoso desregulado, um trauma, ele não vive só na memória, ele vive no nosso corpo. Um sistema nervoso desregulado não se manifesta só com ansiedade ou pensamentos acelerados. Ele se expressa no seu piloto automático, nas suas reações, nos seus comportamentos, na forma como você vai vivendo a sua vida dia após dia. Pensa, por exemplo, numa coluna que aprendeu a se curvar para frente para não ser vista, em ombros que estão o tempo inteiro tensos e elevados, como se estivessem sempre sustentando um peso invisível, numa mandíbula que se contrai para conter palavras que em algum momento não puderam ser ditas, num passo que está sempre acelerado, um corpo que aprendeu que desacelerar ou ficar parado não é seguro, no intestino que se torna mais lento ou irregular, porque o corpo aprendeu a priorizar a sobrevivência ao invés das funções de digestão, reparo e relaxamento. Todas essas marcas no corpo são estratégias de sobrevivência. Outra marca também é uma dificuldade de ficar no mundo interno com presença, de estar de olhos fechados, vulnerável, coração aberto, mergulhando no mundo interno com presença. Eu genuinamente acredito que muitas pessoas que falam que não conseguem meditar, que não conseguem fazer yoga, são pessoas que estão com o sistema nervoso desregulado, que estão em modo sobrevivência. E eu vou te explicar por quê. Imagina que você está caminhando em um jardim, tranquila, e de repente você vê uma cobra. Nesse momento, o seu sistema nervoso simpático, o seu sistema nervoso de luta ou fuga, ele é ativado. Seu modo sobrevivência é ativado. Você se prepara para correr, para gritar, para pedir ajuda, e você vai concordar comigo que não é um bom momento para fechar os olhos, abrir o coração, meditar, olhar para dentro. Não é hora de ficar vulnerável, sentada, em silêncio. É hora de correr, de lutar, de se esconder. Isso é sobrevivência. Então, quando uma pessoa está vivendo cronicamente nesse modo de sobrevivência, a mesma coisa acontece. É muito difícil para essa pessoa fechar os olhos, mergulhar internamente, ficar quietinha, relaxar, meditar, se sentir vulnerável, abrir o coração. Isso vai contra aquilo que o corpo entende como seguro, aquilo que faz parte do seu modo sobrevivência. Então o corpo se adapta para te proteger, para te manter seguro da melhor forma que ele consegue, com as informações que ele tem naquele momento, com os recursos internos que ele tem naquele momento. Traumas não são só os eventos grandes e óbvios que a gente costuma imaginar. Na neurociência do desenvolvimento, trauma é entendido como experiências que ultrapassam a capacidade do sistema nervoso de lidar com aquilo, de integrar aquilo ou se regular, voltar para o seu centro, especialmente quando elas ocorrem sem um suporte adequado. Então isso vai incluir experiências de desamparo emocional, inconsistência de cuidado, imprevisibilidade no cuidado, negligência emocional, ambientes cronicamente estressantes. Na infância e na adolescência, o cérebro ainda está em desenvolvimento. As áreas que são responsáveis pela autorregulação emocional, pela avaliação do risco, pela tomada de decisão e pelo nosso senso de segurança, especialmente os circuitos pré-frontais, ainda estão em maturação, ainda estão em desenvolvimento. Um processo que se estende até aproximadamente os 25 anos. Isso significa que muitas experiências foram vividas por um ambiente imaturo, vulnerável e profundamente dependente do ambiente para se sentir seguro. Quando algo que aconteceu foi intenso demais, rápido demais ou solitário demais para aquele momento de vida, de acordo com os recursos e estado de maturidade daquele sistema nervoso, o corpo fez aquilo que o corpo sabe fazer: se adaptar. Então aquele corpo, aquele sistema nervoso se adaptou. O problema é que essas estratégias que fizeram sentido em algum ponto da minha, da sua história, podem continuar se manifestando e nos guiando
por décadas, mesmo quando o perigo, mesmo quando aquela situação desafiadora, mesmo quando aquela situação adversa não existe mais. E daí o que que acontece? Durante um feriado, você resolve ir revisitar seus pais, que ainda moram na casa onde você cresceu. E daí você entra na cozinha, que era a cozinha da sua infância, você sente um cheiro familiar, aquele cheiro que era o cheiro da sua infância, e aí você sente um desconforto, por algum motivo, você não entende muito bem por quê, você escuta o mesmo comentário da sua mãe que te incomoda e você sente que o seu corpo já contrai. Naquele momento você não tem mais 30 anos, você tem 10. Daí seu pai chega na cozinha, fala a mesma coisa que sempre fala pra sua mãe, você fica furiosa e você explode. Fala várias coisas e resolve sair de casa. E talvez você fique muito confusa e se pergunta, mas por que que isso acontece? Muito provavelmente porque você acabou de levar o seu sistema nervoso de volta para casa, para sua infância também. E o seu sistema nervoso lembra de tudo. Existem dois tipos de memória. A memória explícita, que é aquela memória que a gente consegue explicar, aquela memória verbal, narrativa. Então, essa memória explícita é a memória que eu acesso quando eu te digo que ontem eu jantei sushi com o meu namorado na minha casa. E a gente tem um outro tipo de memória chamada de memória implícita, que é a memória não verbal, é a memória do corpo. Isso vai incluir memória muscular, memória emocional, memória sensorial, memória autonômica, que é a memória do sistema nervoso autônomo, memória procedural, que é a memória dos nossos padrões habituais, automáticos. Então, quando uma pessoa vive traumas, experiências adversas na infância, experiências em qualquer momento da vida que sobrecarregaram o sistema nervoso, áreas do cérebro responsáveis pela memória, como o hipocampo, elas podem se desligar, sair do ar, ficar desorganizadas. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue se lembrar de forma clara ou completa de algo desafiador que aconteceu. E essa memória explícita, ela pode voltar fragmentada, como um borrão, como flashbulb memories, que são lembranças vívidas, como fragmentos de memória mesmo. Mas mesmo que o hipocampo, que é essa parte da memória explícita, não tenha registrado algo que a gente consiga explicar verbalmente, o corpo estava ali o tempo inteiro. E o corpo lembra de tudo, o sistema nervoso lembra de tudo. E é isso que livros como O Corpo Guarda as Marcas trazem. Falam sobre como o trauma não vive só na memória explícita, ele vive nas posturas, nas reações do corpo, nos padrões de sobrevivência, ele vive no sistema nervoso. E essas respostas são formas do corpo tentar recriar segurança. Cada luz, cada cheiro, cada música, cada dinâmica social ou relação funciona como um sinal para o seu sistema nervoso que está o tempo inteiro captando tudo aquilo que está ao seu redor. Então você pode não lembrar conscientemente do seu aniversário de 1998 na sua casa, mas o seu corpo lembra como foi se sentir estar ali. Então talvez você sentiu um aperto no estômago quando as pessoas começaram a discutir, ou a forma como você prendeu a respiração para ninguém perceber que você queria chorar, o seu corpo lembra disso. Tudo isso é memória implícita, ela não fica armazenada em palavras, ela fica guardada no corpo e nas sensações, e pode te acompanhar ao longo de uma vida inteira, a não ser que a gente tenha consciência disso e escolha trabalhar essas questões de uma forma consciente. E de novo, o seu corpo só está tentando te proteger com base em dados antigos. O corpo não diferencia, essa memória implícita, ela não diferencia passado e presente. Ela só reconhece sinais de segurança ou sinais de insegurança, sinais de conexão ou sinais de desconexão e responde de acordo, reage de acordo. A memória implícita não tem data, não tem carimbo de tempo. Então, quando você chega em um local e você é exposto a um cheiro, a um tom de voz que ativam uma antiga rede de ameaça, o seu sistema nervoso não vai dizer, ah, mas isso foi há 20 anos atrás. Ele vai ativar um sistema de alarme que está apitando, dizendo pem, 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 ameaça, perigo, 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 e se prepara para responder para te proteger. Então, antes de se julgar, caso isso aconteça na sua vida, é pausar e entender que é o seu corpo tentando te proteger. Eu queria trazer algumas frases que sintetizam um trabalho de grandes especialistas no campo do trauma. O Bessel van der Kolk traz que o trauma não volta como uma história, ele volta como uma reação. O Peter Levine traz que o trauma não está naquilo que aconteceu, mas no que aconteceu no seu sistema nervoso em resposta ao que aconteceu.
O Gabor Mate traz que o trauma não é aquilo que aconteceu com você, mas aquilo que aconteceu dentro de você em resposta ao que aconteceu com você. Todas essas frases apontam para a mesma direção. O trauma não é só um evento do passado, é uma adaptação do sistema nervoso que continua viva no presente e se manifesta no seu corpo. E hoje se sabe que você não precisa acessar a memória explícita verbal para curar um trauma. Você não precisa voltar para aquela dor para você se curar dela. Tem um episódio aqui no Profundamente chamado Impacto do Sistema Nervoso e Traumas na Forma de Amar, em que eu entrevisto a psicóloga Carol Perrella, que trabalha com terapia informada para o trauma, e a gente fala bastante sobre isso. Eu recomendo muito que você escute caso você tenha interesse nesse tema. Então, as nossas experiências quando crianças, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, professores e figuras de referência, ajudam a moldar a forma como o nosso cérebro funciona e aquilo que o nosso cérebro entende do mundo. O que é seguro, o que é perigoso, o que é esperado, o que é permitido. Esses aprendizados muitas vezes se tornam inconscientes e geram padrões de crenças e comportamentos que continuam influenciando o nosso comportamento adulto por décadas, por uma vida inteira, até que eles sejam atualizados. Na vida adulta, grande parte das nossas reações acontece de forma automática, porque o cérebro prefere usar circuitos neurais já conhecidos para economizar energia. O trabalho de regulação do sistema nervoso envolve atualizar esses circuitos, deixar de reagir no piloto automático baseado em um programa que é disfuncional, que não é alinhado com o que você quer viver, e passar a escolher, responder e viver com mais consciência. Se regular o sistema nervoso não significa estar calmo o tempo inteiro, não significa nunca mais ser ativada. Significa se apoiar e saber o que fazer para voltar para o seu centro quando isso acontece. A boa notícia é que o nosso corpo está em constante mudança. O nosso cérebro, através da neuroplasticidade, pode se reorganizar ao longo de toda a vida, então nunca é tarde demais. A qualquer momento você pode escolher mudar. Célula por célula, o corpo se renova, novas conexões cerebrais são criadas, novos padrões podem ser aprendidos, não importa a sua idade. Isso significa que o seu corpo não está preso na forma como ele aprendeu a sobreviver. É possível mudar, é possível reconstruir a arquitetura do seu corpo e do seu cérebro em torno de segurança e liberdade, ao invés de medo e sobrevivência. E eu queria compartilhar algumas ferramentas práticas que você pode usar quando você for visitar algum local, participar de um evento ou entrar em uma situação que pode ser um gatilho para você, que pode ativar o seu sistema nervoso. Então aqui vão 3 práticas simples de regulação do sistema nervoso que podem te ajudar a atravessar esse momento com mais presença e uma sensação interna de segurança. Primeiro de tudo, começar o dia se orientando no momento presente. Então, se orientar é usar os seus sentidos como âncora para mostrar para o seu corpo que você está no aqui e agora e o aqui e agora é seguro. Então, é reparar aquilo que você consegue ver, aquilo que você consegue escutar, aquilo que você consegue sentir na pele, o cheiro que você consegue sentir, o aroma que você consegue sentir, o gosto que você consegue sentir. Através do seu corpo, como você consegue saber que você está no momento presente? E caso você vá visitar um local familiar do passado, quando você chega, casa dos seus pais, por exemplo, quando você chega lá, pare por um instante e observe o que mudou. Existem novas cores, novos objetos, novos móveis. Isso sinaliza para o seu corpo que aqui é o agora, não é mais lá atrás. Segunda ferramenta, encontre sua âncora de segurança. Pode ser um acessório, pode ser um animal de estimação, pode ser uma palavra, pode ser um mantra, uma âncora de segurança que você pode recorrer como recurso externo para de novo mostrar para o seu sistema nervoso que tá tudo bem, que você está no momento presente, que você está seguro agora. Terceira ferramenta, pendule entre conexão e solitude. Às vezes, estar com pessoas pode ser demais. Então, se dê permissão para se afastar por alguns minutos. Então, vou almoçar aqui com minha família, mas, gente, vou ali fazer uma caminhada sozinho. Então, vou ficar aqui um pouquinho no meu quarto escutando esse vídeo. Então, se dê permissão para isso, para se conectar, para pausar, para se conectar, para pausar. E por fim, caso você se ative em um jantar, em um encontro, em uma celebração, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir, tá tudo bem se expressar.
Você pode voltar para o seu centro. O seu sistema nervoso aprende segurança através da reparação e não da perfeição. Então, ao invés de pensar, por que eu ainda sinto isso? Experimenta, eu vejo essa parte de mim que está assustada, eu vejo essa parte de mim que aprendeu a me proteger, mas eu tô aqui como adulta agora, eu tô segura agora, tá tudo bem agora. O seu sistema nervoso lembra daquilo que doeu, mas ele também pode aprender a se relembrar daquilo que cura, daquilo que repara. E toda vez que você escolhe cuidar de si ao invés de reagir, permanecer ao invés de fugir, de se anestesiar, de dissociar, você está oferecendo para o seu sistema nervoso exatamente aquilo que ele precisou, alguém que ficasse. Isso é o reparo, isso é a regulação, é escolher ficar e voltar para o seu centro. E aqui entra algo que eu honestamente desejaria que todo mundo aprendesse, porque eu sei que o mundo seria melhor se as pessoas entendessem mais sobre isso, que é ter uma compreensão sobre o seu sistema nervoso. Porque quando a gente aprende a regular o nosso sistema nervoso, a gente deixa de sobreviver no piloto automático e passa a viver de forma mais autêntica, consciente, alinhada com quem a gente realmente é. Regular o nosso sistema nervoso nos conecta ao nosso ritmo natural. A gente sai de um estado interno de um relógio sem bateria, parado em um extremo do modo sobrevivência, e volta ao movimento de expansão, de contração, de ação, de repouso, de ativação e de volta para o seu centro de ir e vir, que é o movimento da vida. E caso você queira se aprofundar mais nisso, você pode se interessar no programa Retorne. O Retorne é um programa criado por mim e pela Marcela, uma psicóloga clínica, voltado para pessoas que estão prontas para cuidar do seu próprio sistema nervoso de forma mais consciente, prática e contínua. Dentro do programa, você tem acesso a um conteúdo teórico para você realmente entender sobre o seu corpo, o seu cérebro, sua mente, seu sistema nervoso. Em seguida, você tem acesso a um guia prático de 22 dias. A cada dia, ou eu ou a Marcela te guiamos em uma prática única, simples e possível de aplicar na vida real, para ajudar você a sentir na pele o que é regular o seu sistema nervoso. Eu penso como um menu degustação de 22 pratos, então nesse guia, nesse módulo, você experimenta 22 ferramentas diferentes, até para você entender na prática, sentir no seu corpo aquilo que funciona melhor para você. Cada pessoa responde de uma forma diferente a práticas diferentes, e é importante você sentir no seu corpo como você se sente para você descobrir aquilo que funciona para você nesse momento de vida. Tá aí uma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer por você. Apesar da inteligência artificial te ajudar a entender mais sobre você racionalmente e cognitivamente, ela não consegue te fazer sentir seguro no seu corpo. Só você consegue fazer isso através da experiência. E a ideia desses 22 dias é que você experiencie no seu corpo ferramentas diferentes para isso. Depois você acessa o modo de integração, onde você aprende como levar todos esses recursos para o seu cotidiano, porque a regulação do sistema nervoso para todos nós é um processo contínuo que vai nos acompanhar pela vida. E para aprofundar ainda mais, você também recebe vários bônus com ainda mais ferramentas práticas para te ajudar a estar mergulhando em si e trabalhando no seu sistema nervoso em um nível ainda mais profundo. Esse programa tem como objetivo te guiar a reconstruir uma relação com o seu próprio corpo, uma relação que muitas vezes foi interrompida pela pressa, pela dor, pela rotina, pela comparação ou por antigos padrões de sobrevivência. Esse programa não substitui um atendimento individual, profundo, personalizado com o médico, terapeuta, dependendo da profundidade da desregulação do seu sistema nervoso. A gente sempre recomenda que você consulte um profissional da saúde antes de iniciar esse programa, mas ele pode, sem dúvidas nenhuma, para as pessoas que se sentem preparadas para isso, ser uma excelente porta de entrada para viver uma vida mais consciente, mais gentil e mais regulada. Espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima. Muito obrigada por compartilhar esse tempo comigo e por ter escutado o episódio até o final. Se essa conversa te tocou de alguma forma, deixar uma avaliação na plataforma onde você escuta o podcast faz toda a diferença. Até o próximo episódio.